Glórias a Jesus. Irmãos, abram em Êxodo. Eu vou dar uma passadinha lá no Velho Testamento. Glória a Jesus. Irmãos, os irmãos já devem ter visto, e talvez até os irmãos tenham, não sei se os irmãos têm, uma imagem de um leão em casa, fazendo referência a Deus. Tem muitas pessoas que usam a imagem de um leão. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu não gosto. Né, irmãos? Ah, mas está escrito lá no livro de Apocalipse, né, que ele é o leão da tribo de Judá. Está se referindo a Jesus ali. Não é verdade, irmãos? Está se referindo a Jesus ali. Mas Jesus não é um leão. Naquele contexto ali, é uma mensagem, a gente percebe ali, em que o autor está usando muitas referências do Velho Testamento, né? Está falando ali do juízo, está falando ali do dia da ira. E o dia da ira não quer dizer que o nosso Pai é um irado. Não quer dizer que o nosso Senhor é um devorador. O Senhor Jesus não é um devorador. E o Pai também não é. Não é? O Senhor Jesus disse assim, olha, creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Então, quando eu olho para Jesus, eu não vejo um leão. Então, naquele contexto, a figura ali, o leão da tribo de Judá, é a figura do quê, irmãos? É a figura de alguém vencedor, de alguém que é um líder, que tem poder, se você se relacionar à figura do leão, não é? Diante dos animais. Mas nós vemos essa figura de leão muitas vezes como adversário, não é? No próprio Novo Testamento. E não quer dizer que Apocalipse está errado. É só uma referência ali, irmãos. E eu disse, e deixei bem claro, né? Eu não gosto de fazer essa referência. Eu não teria um leão lá representando Jesus. Eu não vejo Jesus como um leão, não é? Quando eu olho para Jesus, eu lembro de Jesus como o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, não é? Sendo ele o próprio Deus. Glória a Jesus. Mas não é sobre isso, né, a pregação do Evangelho, mas é sobre a referência do leão. O leão é um animal que devora, que estraçalha, que tem um furor, não é? Que tem uma violência na ação dele. Ele corre atrás dos mais fracos, ele oprime, ele afugenta, ele cerca e ele dá o bote e destrói, não é isso? Então, olhando dessa forma, né? Essa figura, ela se assemelha a alguém que não é o Pai, não é? Alguém que se ira todos os dias, alguém que mata, que rouba e que destrói. Então, essa figura não é a figura do Pai. E agora eu não estou falando de leão, né? Eu não estou falando de um sentido figurado. Eu estou falando de ações. Esse tipo de atitude, de matar, roubar e destruir, não é uma atitude do Pai. O Senhor Jesus disse, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E ele está falando desse ladrão e salteador que veio, senão a roubar, matar e destruir. Não é? Então, irmãos, em Êxodo 23, eu não falei o capítulo, né, irmãos? Me perdoa. Depois nós vamos para Salmos. 23, 20. Então aqui, irmãos, o povo de Israel estava recebendo as leis. E o Novo Testamento, o Evangelho, revela que a lei foi dada pelos anjos. Que Deus é um. E Moisés era de muitos. Não é isso? Está lá em Gálatas. Tem outros textos que dizem que a lei dada pelos anjos, o povo de Israel não guardou. E que se a lei dada pelos anjos teve um fiel cumprimento, quanto mais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que os anjos. Está lá em Hebreus, capítulo 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, mostra um comparativo entre Jesus e os anjos. E no capítulo 2, no início, ele vai falar, não é? Que existe essa superioridade em Cristo. Glória a Jesus. Então aqui, durante a entrega das leis, não é? Diz no verso 20, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Engraçado que esse anjo levou esse povo, guardou eles no caminho de 40 dias por 40 anos e todo mundo morreu no deserto, né? E por que morreu no deserto? Verso 21, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então o povo de Israel tinha inimigo e tinha adversário. Hoje nós temos inimigo e adversário? Não igual deles, né? Mas nós temos.
O nosso inimigo não é o ser humano. Não é? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Mas o povo de Israel, a luta era contra a carne e o sangue. Então os irmãos percebem que a nossa luta não é a mesma luta do povo de Israel. O povo de Israel tinha outros povos como inimigo. E quem que colocou essa inimizade entre eles? O Senhor. Foi o Senhor. Escolheu o povo de Israel e odiou todo o resto. A palavra do Evangelho revela que era uma parede de separação. Uma parede que separava o povo de Israel, circunciso, dos incircuncisos. Que não receberam lei nenhuma, que não receberam nada desse Senhor. Não é? Então ele diz, verso 23, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os... Quem que vai destruir? O Senhor. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores. O diabo vem senão a roubar, a matar e destruir. O Senhor Jesus falou, creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas. O Senhor Jesus mata, o Senhor Jesus destrói. Então, nós estamos entendendo aqui que alguém diz, olha, vai o meu anjo, o meu representante, ele leva o meu nome. Nós levamos o nome de alguém? O nome de Jesus. O nome de Jesus que nós levamos é para amaldiçoar? É para, com ira e com cólera, destruir? É para fazer o mal? Não. Então, esse sentimento de vingança, de ódio, de cólera, de ira, não pode ter no nosso coração. Não é isso que Jesus nos ensina. Mas isso está na nossa carne. Isso é da natureza humana. Então eles receberam uma lei, e essa lei dizia, olha, diligentemente, cumpram tudo, porque esse anjo aí que vai seguir vocês, que vai acompanhar vocês, ele é cruel. Ele destrói, ele mata, ele não perdoa. Não é? E o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo, que nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. E nós vamos ver o que Jesus ensinou. Só vamos dar uma passadinha em Salmos, capítulo 7, verso 10. Diz assim, o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo, e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. E eis que ele está com dores de perversidade. Dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Aí que está falando, né? Está falando daquele que era contra. Aquele que era contra Davi, contra os escolhidos do Senhor, né? Ninguém pode falar mal do escolhido do Senhor, do ungido do Senhor. Quem já ouviu isso? Né? Já ouviu, né? A menina dos olhos. E aí as pessoas aprendem a pedir vingança, a pedir, Senhor Jesus, para Jesus, pedir para Jesus fazer justiça, para o Senhor Jesus parar no caminho, para o Senhor Jesus Cristo abrir a cova, para o anjo do Senhor matar. Eu já vi gente orando assim. Eu já vi profeta na igreja profetizando em primeira pessoa, como se fosse Deus falando. Eu vou fazer, eu vou parar na frente, eu vou pôr na cova. 7 palmos. Quem já ouviu 7 palmos debaixo da terra? Já ouviu, irmã? Eu já ouvi também. Você já ouviu, né, irmã? É 7 palmos. E a pessoa sentenciando a morte por causa dessa lição. Por causa do alimento, que as pessoas se alimentam. Então o evangelho não ensina isso. Aham. É mesmo? Você já ouviu isso, irmã? Aham. Certo. Ah, nas funcionárias da empresa? Ah, entendi. Isso é muito comum. Irmã, isso é muito comum, é muito comum. E eu vou te falar, tem muito cristão fazendo isso. Tem muito cristão entregando pessoas para Deus, falando assim, Senhor, está na sua mão, faz justiça. Faz justiça. E às vezes até fala assim, olha, Deus manda te dizer que vai acontecer isso, que não vai ficar barato, com ira, com raiva. E a pessoa, ela espera de Deus porque ela acha que isso é certo. Então ela alimenta um sentimento de vingança, um sentimento de ira, de cólera contra uma outra pessoa, que é natural, é uma coisa natural, é da carne. Então, glória a Jesus, vamos para Efésios 2, é um texto muito conhecido, né? Mas é importante a gente ler. Efésios 2, verso 1.
Então o Evangelho, irmãos, o Evangelho nos ensina a amar. O Evangelho nos ensina a entender o que está dentro do homem. Aquilo que o Senhor Jesus fez em nós, nos regenerando, nos gerando de novo novas criaturas, pela fé, pelo entendimento, pelo conhecimento, é que nos faz hoje não andar buscando o tempo todo vingança. Não é recomendável o cristão ficar assistindo, por exemplo, as desgraças que acontecem no mundo, porque aquilo provoca em nós um sentido, uma vontade de justiça. Então, quando você ouve uma história de um estuprador, de um terrorista que matou criança, isso traz para nós um sentimento ruim. E nesse momento, se você não vigiar, você vai sentir a vontade de que haja uma vingança. Se os irmãos perceberem também, irmãos, antigamente eu assistia muito filme. Eu nem lembro mais quando foi que eu assisti o último filme. Mas é muito normal, quando vocês assistem um filme, uma novela, sempre ter uma história de injustiça, e o injustiçado ele vai buscar a vingança durante o filme inteiro. E no final, todo mundo fica feliz quando ele consegue se vingar. Ah, então aí dá aquela satisfação. Ah, que legal, ele encontrou aquele homem malfeitor e matou ele. E foi uma morte tão assim, né? E a pessoa fica satisfeita. Então, as histórias, elas normalmente produzem esse tipo de sentimento. Eles querem trazer esse tipo de sentimento. Da vingança, da cobrança, da ira, da raiva, da violência. Glória a Jesus. Vamos ler Efésios, irmãos. No capítulo 2, verso 1. O apóstolo Paulo falando... Ô, irmã, Deus abençoe, meu irmão. O apóstolo Paulo falando com a igreja de Éfeso. Falando para eles o que o Senhor Jesus fez. E ele diz assim, e vos vivificou. O que é vos vivificou? Vos deu vida. Porque aquele que vive irado, com raiva, querendo vingança, é uma pessoa morta em ofensas e pecados. Então ele diz que aquele que crê foi vivificado. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, é o caminho desse mundo, segundo a direção do mundo. Vocês andavam igual ao mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Tá vendo? Tem um príncipe. O que é um príncipe? É um líder. É alguém que está à frente, é alguém que manda, que se ira todos os dias, que não perdoa. Entendeu? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, inclusive o apóstolo Paulo. Mas ele não era perfeito, segundo o judaísmo? Mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia a verdade. Segundo o judaísmo, ele era irrepreensível. Mas segundo Cristo, ele estava morto. Segundo Jesus, ele era um morto que andava segundo o príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora, tendo a verdade, agora tendo a justiça, o evangelho, quem não crê é desobediente. Filho da desobediência. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros. Por que você é um irado quando você está na carne? Porque essa é a sua natureza. Você tem essa natureza. Você herdou isso aí. É uma coisa natural, na sua carne. Mas em Cristo nós somos nova criatura. Pela fé, se você andar pela fé, você vai ter os sentidos humanos, a vontade da carne dos pensamentos mortificada. E vai agir nos seus membros, nos seus pensamentos, a mente de Cristo. A estatura de varão perfeito vai ser manifesta. Aproveitar que a gente está aqui, capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que poder que é esse, irmãos? É o poder do arco aparelhado? Esse é o poder do Senhor? O poder do Senhor é um anjo com a espada flamejante? É esse que é o poder do Senhor? Não. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares, a nossa luta é nos lugares celestiais. A nossa luta é contra os demônios. A nossa luta é contra aquele que antes era o nosso pai. É contra os anjos que aquele Senhor enviava, que nos dominava, que nos fazia de marionete. A nossa luta é contra ele. Então o Evangelho
Depois vem falar aqui o que é a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Não é o foco hoje, a gente não vai ficar nesse texto, tá bom? Mas os irmãos sabem. Então ele leva aqui a figura de uma armadura de quem luta usa armadura. Naquela época eles iam para a guerra de cavalo, né? Lutava de espada, não tinha arma de fogo, né? Então eles usavam a armadura para se proteger dos golpes, né? Então a figura da armadura, ele vai relacionar ela com o evangelho. A fé, a espada do Espírito, não é isso? A justiça, o evangelho da paz. Não é isso? Não é a destruição, a ira, a violência, a maledicência. Não é isso. Então em Jesus nós aprendemos uma outra natureza. Nós somos regenerados, uma nova natureza, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Capítulo 4. Eu tinha pensado em ler esse texto depois, mas eu acho que eu vou ler agora. Estou com medo do tempo, nosso tempo ser muito curto. Capítulo 4, verso 26. Dentre muitas lições, ele diz no verso 26. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar. Opa, então quando você se ira, e você vai se irar. Ué, mas como é que é isso, irmão? Você não está falando que isso é coisa do diabo? Pois é, mas a sua carne, a natureza dela é do diabo. E experimenta martelar o seu dedo para você ver se você não fica irado na hora. E já quer soltar um palavrão, já quer amaldiçoar tudo, não é isso? Experimenta no dia de pressa topar num banquinho que o seu filho largou no caminho, que você já mandou 1000 vezes ele não colocar lá. Você pisar num caco de vidro que alguém quebrou um copo em casa e em vez de varrer e pôr no lixo, largou lá o caco para você se cortar. Ou, quando acontecer, como a irmã falou, uma injustiça muito grande lá no seu trabalho. Alguém querer puxar seu tapete. Alguém com maldade querendo te prejudicar. Na hora ali bate aquele sentimento de eu quero justiça. Eu quero ver esse fulano pagar pelo que ele fez, o mal que ele me causou. Isso não é bom, isso não é. Isso é uma porta, é uma tentação, como nós lemos lá, o dia mau. O diabo lança uma cilada, astutas ciladas, para você se irar e para você dormir com aquela ira e alimentar aquela ira. Para você acordar no outro dia pensando naquilo, para você seguir os dias seguintes ali, matutando o que você vai fazer para ver aquele infeliz pagar pelo que ele fez. E a palavra nos ensina, não deis lugar ao diabo, não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Resolve isso até o fim do dia. Mas, irmão, não tem coisa que não dá para resolver. Resolve do seu coração. Leva isso para a oração. Senhor Jesus, eu não posso ter esse sentimento. Eu não posso desejar o mal. Meu coração quer vingança. Você sabe o que está passando no seu coração. Estou com raiva, estou com ódio. Então, você vai precisar se libertar disso o quanto antes. Não vai alimentar isso. Não alimente, isso não é de Deus. É a sua carne e é o diabo usando a tentação da sua carne para fazer o diabo ganhar terreno na sua vida. Ele quer espaço. Não dê lugar ao diabo. É o que a palavra está dizendo. É o que essa mensagem quer dizer. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus ensinou, né, irmãos? Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Vamos no verso 38, irmãos. Esse texto aqui, muitas vezes ele traz um entendimento, né? A pessoa não entende muitas vezes o que ele quer dizer. E a pessoa é muito literal. Cristão não é saco de pancada, irmãos. Não é porque a palavra diz que você não se ira, que alguém vai bater no seu rosto, que alguém vai ver, esse aí é crente? Eu quero ver se você é crente mesmo. E paf, um tapão na sua orelha. Dá aqui essa carteira aqui. Tem dinheiro aí? Tapa na orelha. Croque. Quando a gente era criança era assim, né? A irmã tá rindo. Mas é verdade. Quando a gente era criança, os mais velhos faziam isso com os pequenos, porque ele não podia se defender. E a palavra, irmãos, não está ensinando ninguém a ser bobo de ninguém. Não é isso que a palavra está dizendo. O Senhor Jesus está nos ensinando, irmãos, a dar uma chance. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando a ser perdoadores, misericordiosos. Então você vai evitar o confronto o máximo. Não quer dizer, irmão, que a partir de hoje, sempre que toma lá da cá, né? Se alguém te dá um tapa, você já vai, tapa de volta. Não é isso, né? Mas, irmãos, é verdade. Acontece que alguém pode discernir isso daí e falar assim, esse daí é um bobão que eu vou fazer dele o que eu quiser. E não pode ser assim. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Irmãos, na lei era assim. Na lei era assim, a pessoa era morta. Não é isso? Matava a pessoa, matava até os filhos da pessoa. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal,
Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Irmão, um tapa no rosto é uma humilhação muito grande. Na sua vida, algo pode acontecer que vai trazer uma vergonha, um embaraço para você. Uma humilhação, um rebaixamento muito grande. E você vai ter todos os motivos para dizer assim, eu não tenho sangue de barata, comigo é uma vez só. As pessoas falam isso. Comigo o negócio é reto. E a pessoa muitas vezes se arrependeu. A pessoa muitas vezes não fez nem de propósito. A palavra está nos ensinando o que é dar a outra face. E está indo para o extremo. Nos mesmos textos aqui ele fala, se o teu olho te escandalizar, arranca. O Senhor Jesus mandou alguém arrancar um olho? Será que é isso que a mensagem está dizendo? No mesmo capítulo aqui, irmãos. Então, a mensagem aqui está dizendo o quê? Dê uma outra chance para algo muito grande. Isso aqui é algo muito grande. Então, seja misericordioso. Verso 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também. Pleitear é como se a pessoa quisesse, na justiça, buscar alguém para fazer justiça contra você, querendo algo seu. Não é? É isso que está dizendo aqui. Então, não faça questão. Larga a capa também. É isso que está dizendo. Então, peraí, agora vamos voltar aqui. Aí você trabalhou numa empresa. Aí você trabalhou lá 20 anos na empresa. Você descobriu no fim de tudo que ela não recolheu o fundo de garantia para você, que ela te enganou 20 anos. Ela não pagou, você não tem direito a receber nada. Não tem fundo de garantia porque ela não pagou. Ela não recolheu. E na hora dela encerrar lá a concordata dela porque ela faliu, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Perdeu todos os benefícios, tudo que você tinha direito segundo a lei. A palavra está dizendo que você tem que largar de mão, é isso? Não é isso, né, irmãos? É muito diferente, né? Então, é lógico que você pode, sim, ter uma causa na justiça. É diferente de um irmão, é diferente de alguém que te prejudicou, te causou algum mal. Às vezes até por maldade, porque é ruim mesmo, é filho do maligno. A natureza dele é essa, ele nasceu para isso. Você também nasceu para isso. Só que Jesus te salvou. Você creu nele, eu também criei. Então, esse pensamento faz toda a diferença. É porque é um filho do maligno. É um filho das trevas. Você pode falar, é endemoniado. Não precisa falar para ele, né? Muitas vezes é, para ter feito isso comigo. Mas, irmãos, você vai muitas vezes ter que lidar com ele, porque ele trabalha com você. Ou às vezes ele até mora na sua casa. É da sua família, às vezes. Ou é seu vizinho. E o que o seu coração está nutrindo de sentimento para ele? Isso que importa. Às vezes é melhor você sair do emprego. Está me fazendo mal. Ora, vai buscar o Senhor. Senhor Jesus, não está bom aqui para mim. Não dá para eu conviver com isso mais. Me ajuda, abre uma outra porta de emprego. Para eu não ter que suportar isso todo dia. Mas não vai, Senhor, põe tua mão, pesa a mão. Isso daí está errado. Isso não é de Jesus. A palavra diz isso, né? Então, a sequência aqui, ó, verso 41. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ele fez isso comigo, mas ele vai precisar de mim ainda. É assim que funciona? E a pessoa guarda aquilo ali. E o outro que fez nem percebeu, às vezes. Aí um dia ele vai, meu amigo, tudo bem? Você não faz isso aqui pra mim? Não. Você não lembra aquele dia lá? Agora também não empresto. Agora também eu não faço. Não é assim? Só guarda um rancor dentro dela para usar em um dia. E ela fala, agora é a hora. Toma aqui o troco, ó. Tome. Não vou emprestar. Não vou fazer. Esse é o entendimento, irmão. Você vai sair emprestando dinheiro para qualquer um? Chega alguém aqui, do nada. Você é cristão? Pois é, mas eu te pedi um dinheiro, você não me emprestou. E a palavra que você crê, do Deus que você crê, mandou que você tem que emprestar. E aí? É isso que a palavra está dizendo? É literal assim? Dá quem te pedir. Irmão, eu vivia dando dinheiro para os mendigos da rua. Os mendigos da rua, eles vão destruir a sua vida. Eles são usados pelo diabo. Eles não querem trabalhar. Eles não querem uma casa limpa. Eles não querem tomar banho. Eles querem sentar em cima do cocô, no xixi, para não ter que trabalhar. Enquanto alguém que você ama e que verdadeiramente precisa, você não vê. Porque você fica ajudando quem não merece. O que você tem para ele? Jesus. Evangelho. O dia que alguém te pedir na rua e seu coração se quebrantar, claro, né? De repente Deus está te usando para fazer o bem para alguém. Mas a maioria das pessoas que estão na rua oferece um trabalho para você ver. Não quer trabalhar. Não querem ajuda. Não. Esses dias ligou uma mulher.
Uma conversa mole, me tratou com uma educação. Olha, nós somos da entidade tal, tal e tal, e estamos aqui com uma campanha de cesta básica para o final do ano, para o Natal, e eu quero que você participe ajudando com uma cesta básica, um valor pequeno, tal, tal e tal. Irmãos, eu vou ajudar quem eu conheço. Como que a gente tem feito para ajudar hoje? A gente oferta na igreja. Né? A necessidade dos meus irmãos, muitas vezes aparece na igreja. E aí, o que a igreja conseguiu arrecadar, paga as contas e ajuda os irmãos que precisam. É assim que a gente ajuda. Não é? E ajuda também os irmãos quando você sabe, né? Se comunicando um com o outro, você pode ajudar, você ajuda. Muitas vezes o irmão não fala nada, mas você percebe. Você vai lá e ajuda. Essa irmã aqui já me deu 2 camisas. Ó. Essa irmã aqui, ó. Ela sentiu de me dar, estava precisando. Ela me deu 2 camisas. Não é isso, irmã? Glória a Jesus. É assim, irmãos. Se todo mundo ama e ajuda o seu próximo, não é? As pessoas não ficariam nessa situação. No mundo, as pessoas estão cheias de demônio, brigam dentro de casa, não se reconciliam, ficam cheios de ódio, se separam, preferem ficar na rua do que reconciliar. Preferem ficar na rua do que conviver em paz, do que abrir mão, do que, muitas vezes, admitir o seu erro. Fecham o coração, andam sozinhas na rua e muitas vezes vão apontar o dedo para você. Já aconteceu muitas vezes a pessoa falar assim para mim: Deus que te abençoe, viu? Que nunca falte na sua casa. Desse jeito. Não fazem assim? Com maldade. A pessoa está dizendo o quê? O contrário. O que ela quer dizer? Vai faltar na sua casa, você vai lembrar de mim. Ele está desejando o seu mal. Então a gente não tem que ter raiva deles também. Não é isso, mas tem que ter entendimento, né? Verso 43, irmãos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está. Quer ser filho de Deus? Tem que ser desse jeito aqui. Não é muito diferente do que a gente leu lá do Velho Testamento? Por que o povo de Israel tinha tanto inimigo assim? Quem foi que fez essa inimizade? Os irmãos, só ler. É só ler. Não, eles adoram um Deus estranho, que eu odeio. Eu odeio o Deus deles. Tinha uma briga entre eles. Todos tinham poder, mas um era mais poderoso, né? Eu odeio. Entra lá, pega o que é deles, mata todo mundo, até as crianças de colo. Teve uma ocasião que o povo voltou da guerra e eles olharam assim: meu Deus, cheio de criança, cheio de animais. O que é isso? O Senhor vai matar todo mundo. Eu mandei vocês matar todo mundo. Essa era a ordem. O que vocês fizeram? O que é esse monte de criança? Olha só, essas crianças é para nós. Olha esses animais. Vamos ficar com eles. Aí disse Moisés: vamos fazer o seguinte então. Mata todos os meninos. Mata as mulheres que já se deitaram com o homem. Fica só com as virgens para vocês, as meninas. Está escrito isso lá. Está escrito. A teologia vai querer passar um sabão aqui, ó. E fazer essa história ficar bonita. Ela é horrível. Ela é tenebrosa. É trevas. Trevas. Isso não é de Deus. Nunca que Jesus Cristo faria isso. Nunca que o Senhor Jesus Cristo faria isso. Jamais. Jamais. Então, irmãos, o Evangelho nos ensina a amar quem nos odeia. Abençoar, bendizer. Amar os inimigos. Como que você vai amar seu inimigo? A pessoa arrumou uma armadilha para você cair. Invadiu seu celular, acessou sua conta, roubou os R$300 que você tinha. Não, roubou 30 mil, roubou 20 mil. Eu conheci gente que tomou o golpe de estelionatário e perdeu a casa, que a pessoa lutou a vida inteira para comprar. Dá ira na pessoa? Dá. A pessoa fica irada, com raiva. Às vezes a pessoa se mata. Às vezes a pessoa infarta de tanta raiva. Não é isso? Então, irmãos, nós temos que trabalhar o nosso coração, entender. É o maligno que está usando esse infeliz. Não é? O Senhor Jesus, quando ele estava no Gólgota, quando o Senhor Jesus Cristo apanhava, aqueles homens que batiam no Senhor Jesus eram soldados, eram empregados. Receberam a ordem. Vai lá, açoita ele. Bate nele, o povo quer ver ele apanhar. Humilha bastante ele. Põe uma roupa de palhaço nele. Agora deixa ele pelado. Vamos brincar com ele, vamos fazer aqui uma gincana. E ele vai ser o palhaço. Fizeram isso com Jesus. E os irmãos pensam que muitos soldados ali não se divertiram? Não é só porque eles estavam sendo mandados, eles se divertiram ali, maltratando o Senhor Jesus.
que o Senhor Jesus fez? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que é uma pessoa que não sabe o que faz? É uma pessoa que é inocente. O Senhor Jesus sabia que sobre a vida deles tinha o Deus desse século, com os seus anjos, com a sua ira, com a sua raiva, com a sua violência. Os irmãos estão entendendo? O Senhor Jesus, no dia da sua morte, do martírio, do sofrimento, da angústia, o Senhor Jesus não amaldiçoou. O Senhor Jesus liberou o perdão. Estevão, sendo injustiçado, liberou o perdão. Porque ele tinha o Espírito Santo, ele recebeu a graça. E nós também, é o mesmo Senhor. Estevão não é melhor que você e nem que eu. Ele recebeu o mesmo evangelho, ele creu na mesma palavra. E ele disse, né, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardaram, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus. Eu quero usar um texto, vamos voltar no Velho Testamento, irmãos, 2 Reis. Passa os 5 primeiros livros aí, depois de 1º e 2º Samuel, e antes de Crônicas. Irmãos, Elias, ele foi uma figura importante, né? Foi um profeta que trouxe para o povo de Israel um momento de acerto, de arrependimento. Ele fez isso. E foi um profeta importante. Mas como mesmo a palavra nos ensina, o Evangelho nos mostra que lá atrás Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Glória a Jesus. E a nós falou pelo Filho. O apóstolo Pedro fala que a palavra do Evangelho revela que as profecias que falavam de Jesus eram como uma pequena luz que ilumina nas trevas, num lugar escuro. Então os profetas, eles foram usados por Deus, mas eles estavam também, irmãos, sem luz. Eles tinham uma pequena luz. E Elias, eu não vou contar a história de Elias, porque o tempo já foi. Mas os irmãos sabem, né? Que ele profetizou pro rei que, em vez de buscar o Senhor, ele buscou Baal, se não me engano. Ele buscou um Deus estranho, Deus dos filisteus, né? E aí ele profetizou uma morte, né, para ele. E aí o rei, não satisfeito, mandou 50 soldados, né, um capitão e 50. E Elias orou em nome do Senhor, e desceu fogo do céu e matou 50. E depois ele mandou mais 50, a mesma coisa. Depois mais 50, a mesma coisa. E depois, Elias seria arrebatado, né, numa carruagem de fogo. E ele vai passar o bastão de profeta para Eliseu. E Eliseu pede a medida dobrada do espírito de Elias. Então, se Elias pedia para matar, descia fogo do céu e matava, então, como que foi Eliseu, né? É o que a gente vai ler agora, capítulo 2, verso 23. Aqui já é Eliseu com o espírito dobrado de Elias, né? Verso 23, diz assim: então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Imagina você fazer uma oração dessa: Senhor Jesus, eu amaldiçoo essas crianças que estão me xingando de careca. Eu sou careca, né? O Senhor Jesus vai atender essa oração? Pois esse Senhor aqui atendeu. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então os irmãos estão vendo, irmãos? Isso aqui não pode ser o Pai. Não tem como ser. Então a pessoa que não busca o conhecimento do Evangelho, a graça de Jesus Cristo, o perdão, o amor, ela pode fazer esse tipo de coisa. E isso não é para o cristão, irmãos. Então vamos finalizar lá em Lucas 9. Lucas 9, 51. Então o espírito dobrado de Elias esteve sobre Eliseu. Ele amaldiçoou as crianças e depois saiu 2 ursas e destruiu 42 crianças, irmão. Que coisa, né? Isso é uma tragédia. Ninguém pode glorificar a Deus por isso, irmão. Isso é uma tragédia. Então ninguém pode, num púlpito, abrir uma Bíblia e glorificar a Deus e falar do espírito que está sobre o pastor, o presbítero. Que isso? Isso é uma cegueira. É uma cegueira. E o Evangelho diz isso. Verso 51, capítulo 9 de Lucas. E aconteceu o quê? Opa, vocês estão procurando ainda, eu vou esperar. E aconteceu o quê? Completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada.
mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Você sabe o que aconteceu aqui? O povo de Samaria era um povo desprezado pelo restante de Israel. Porque o povo de Samaria, em um período da história, recebeu uma maldição do Senhor. O Senhor amaldiçoou Samaria e colocou 5 nações de pessoas imundas, segundo o judaísmo, para viver entre os samaritanos. E essas nações, entre aspas, tá? Bem grande, contaminaram a nação ali, o estado ali de Samaria. Então, as mulheres e os homens se misturaram com povos malditos, segundo o judaísmo. Então, eles eram um povo misturado com 5 nações de fora, que o Senhor disse que isso era abominável. Ele dizia, na sua lei, que o povo de Israel não poderia ter mulheres, os homens não poderiam se casar com mulheres de outras nações, porque elas os fariam adorar outros deuses. O povo de Israel, então, o que ele fez? Eu não vou me misturar com samaritano, porque samaritano era um povo imundo. Então eles até xingavam as pessoas de samaritano. Ô, seu samaritano! Xingavam de samaritano. Não, chamaram Jesus de samaritano. Eu não falei que ele era samaritano? Olha o que ele fez. Xingaram Jesus de samaritano. Então havia uma inimizade entre eles. O que o samaritano fez? O dia que eles foram pedir pousada, eles estavam com Jesus. O Senhor Jesus falou, vai lá, pede pousada lá. Está na lei, irmãos. A lei dizia que se um estrangeiro batesse na sua porta, você tinha que acolher. Eles foram lá como estrangeiro, em Samaria. O samaritano olhou e falou, opa, estão vestidos igualzinho o povo de Judá, de Jerusalém. Olha o jeito deles, não é igual nós. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa hora. Rapa fora daqui, ninguém vai dormir aqui não, pode ir embora. Vão embora, vai. Vaza. Os discípulos de Jesus, que ainda não tinham entendido o evangelho, que ainda não tinham Espírito Santo, voltaram cheios de ira. Ah, fizeram isso com a gente? Deixa eles, nós temos o Senhor aqui, ó. Foram lá com Jesus. Verso 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também? Vamos seguir o exemplo de Elias? Vamos fazer uma oração para o Senhor aqui? Vai descer fogo do céu, vai matar esse povo. Vamos fazer isso? Estamos com raiva. O Senhor Jesus fez o quê? Voltando-se, porém, repreendeu-os. O Senhor Jesus corrigiu eles, repreendeu. Deu uma bronca. Vós não sabeis de que espírito sois. Então, o que ele está dizendo aqui? Elias tem um espírito, não é o meu espírito. O espírito de Elias mata, eu não mato. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu trouxe o Espírito Santo, eu trouxe o Deus verdadeiro, eu trouxe a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eu não trouxe o ministério da morte e da condenação. Verso 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia, abriram mão. Segundo a lei, eles tinham direito. A lei dizia que o estrangeiro tinha que ser recebido. Eles abriram mão, eu sofro esse dano, não tem problema, vamos para outro lugar. Andaram talvez alguns quilômetros para conseguir um lugar para descansar. Então muitas vezes você vai abrir mão do seu direito, das coisas que você deveria receber. Você muitas vezes vai suportar o prejuízo, a afronta, a humilhação. Ainda vai ter que orar, ainda vai ter que perdoar, ainda vai ter que bendizer. Como que você vai bendizer? Ah, Senhor Jesus, esse estelionatário que me roubou, ele é tão bonzinho. É isso que você vai fazer? Ele é tão amorosinho. Ele só é um estelionatário. Não é isso, né, irmão? Você vai bendizer como? Senhor, tem misericórdia dele. Porque não é ele que faz, é o que está dentro dele. Não é ele, Senhor, que fez isso. Ele está sendo enganado. A palavra eu já entendi. Que mesmo que eu queira fazer o bem, eu não posso fazer, porque o que está dentro de mim é mal. Está lá em Romanos 7. Então, eu sei, Senhor Jesus, que é o que está nele, é o diabo que está nele, Senhor. Liberta ele, aí você ora, intercede. Faz ele se arrepender, quebrando o coração dele. Quem sabe ele me devolve, quem sabe ele se arrepende. É isso? É assim. Então, irmãos, esse é o conselho do Evangelho para nós. Não podemos desejar o mal, não podemos nos irar. Quer dizer, alimentar, né? A palavra diz que até pode acontecer de você se irar, sim. Mas encerra logo isso aí. Batalha contra esse sentimento. Eu lembrei de uma coisa agora bem rapidinho. Vocês devem ter visto já um vídeo de um homem, acho que ele era um serial killer, né? Serial killer. Serial não, serial. Esse serial killer foi a julgamento. E ele matou muita gente, né? E no julgamento deles, colocaram os familiares das pessoas. E as pessoas falavam, eu quero que esse homem sofra uma morte terrível, que sofra muito. Eu quero que esse homem apodreça na cadeia. Eu quero que não sei o quê. E um desses homens aí, ele era cristão.
um dos familiares. E aí ele é chamado no microfone e ele fala, olha, nesse momento eu sou obrigado a usar aquilo que eu aprendi do meu Senhor. E aí eu tenho que sofrer esse dano, eu preciso suportar essa dor e eu te perdoo. Esse homem falou isso. Perdeu provavelmente uma filha, um filho morto por esse assassino. E esse assassino começa a chorar ali na hora. E eu não acredito nele, porque dizem que os psicopatas eles até choram, né? Se emocionam e tal, mas se der liberdade pra ele ali, ele volta a matar, né? Mas não importa, ele tá dizendo o quê? Que ele tá o tempo todo batalhando contra um sentimento. Então ele diz assim, eu te perdoo. Naquele momento ele foi liberto, ele que foi liberto. Então não vai ser pela falta de perdão dele que aquele homem vai ser condenado. Não vai ser por isso. Porque o Senhor Jesus também fala, né, Mateus 18, né? Que nós liberamos o perdão. O Senhor Jesus fala, quando vocês perdoarem, eu estou ali com vocês falando amém. Perdoo também, né? Se vocês reterem o perdão, aí já é outro texto. Né? Será retido. Se vocês liberar o perdão, será perdoado. Então, irmãos, que nós possamos fazer como Jesus. Amém? Em nome de Jesus.